de Jacó a Padã Arã. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Te dê a benção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoava Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã era más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas, a Mahalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele.
porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. Ele lhe disse: conheces a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e já apacentai-as. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sob a boca do poço. Deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome de uma mais velha era Leia, e o nome da mais nova, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fique comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito amava. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e os salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia da manhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á
por furto. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam, vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muito rebanho, e servos e camelos e jumento. Deus manda Jacó tornar à terra dos seus pais. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, do que era de nosso pai fez-lhe toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tuas parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava os salpicados. E quando ele dizia assim: listrado será o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mordeu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Léia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro.
porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir Isaque, a seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E Labão prosseguiu atrás de Jacó, e no terceiro dia foi anunciado que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Deu, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. E armou também Labão com os seus irmãos na sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e que levaste as minhas filhas como cativas pela espada, porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, enquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus ídolos, meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. E conhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou da tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tem perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-os aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. E eu pagava o furtado e bebia.
e o furtado de noite da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje estas minhas filhas, ou aos filhos que tiver? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeade. E Mispá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para lá. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac, de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, comer o pão, e passar a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32 de Gênesis. E foi-se também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e clamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face, e Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos e ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar, meu irmão, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir o outro bando, escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste:
torna a tua terra e a tua parentela, far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, farei a tua semente, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e Deus na mão dos seus servos. Cada rebanho à parte disse a seu servo: passai adiante da minha face, e pede espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar, dizendo: de quem és? Para que onde vais? E de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor. E a Esaú diz que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia eu: o aplacarei com o presente e vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou pela noite no arraial. Jacó passa o vale de Jaboque e luta com o anjo. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque, e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Encontro de Esaú e Jacó. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele.
Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, ela e os seus filhos inclinaram-se, e chegou também a Léia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se, e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? Ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tenho. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tiveste visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha benção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho-te de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor sabe que este filho são teus, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote.